Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações e que a sua luz clareie os nossos caminhos. Eu estou dizendo para o Humberto que nós tivemos uma sintonia fina. Ele estava falando do item 22, do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e o tema para a nossa reflexão que eu trouxe é o item 23, Tormentos voluntários. Antes de mais nada, eu quero agradecer o convite caloroso que me foi feito por essa casa para estar aqui hoje e juntos refletirmos acerca do Evangelho de Jesus. E me foi facultado escolher o tema e eu entendi que o momento é absolutamente oportuno para pensarmos acerca do que Kardec compilou no item 23 do capítulo 5 de O Evangelho, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o mais longo do Evangelho de Kardec. Ele tem 31 itens. E o tema faz parte das bem-aventuranças de Jesus, tratada tanto pelo evangelista Mateus quanto pelo evangelista Lucas, quando falam da constituição do Evangelho de Jesus, que é o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o corpo do Evangelho. É a resenha da lei do amor e da caridade que Jesus veio nos trazer. Toda a sua mensagem redentora está contida no Sermão da Montanha. Tanto que Gandhi, que não era cristão, quando ele esteve na Inglaterra, depois que livrou a Índia do jugo inglês e conheceu o Sermão da Montanha, ele encantou-se com esse texto e afirmou que se perdessem todos os textos sagrados e se salvasse o Sermão da Montanha, tudo estaria salvo. Tamanha grandeza contida na bem-aventurança. E Kardec cuidou disso com muito carinho, contando com o auxílio dos espíritos que o auxiliavam na codificação, e por isso mesmo fez desse capítulo o item mais longo do Evangelho. E o Humberto tratou anteriormente do item 22, que cuida das perdas prematuras. E nós vamos pensar um pouquinho acerca dos sofrimentos, dos tormentos, das aflições voluntárias. Todos nós que temos o privilégio de conhecer à luz da doutrina espírita, sabemos que os nossos sofrimentos são consequências. Eles possuem causas. E essas causas ou estão na vida presente ou estão na vida pretérita. Porque o Criador nos dotou da liberdade de escolher nossos caminhos, da liberdade de opção, não sem nos vincular às consequências das nossas escolhas, aos resultados das nossas opções. Então nós somos senhores das nossas escolhas e também das nossas colheitas. E nós todos acreditamos que a felicidade está nas coisas tangíveis,
nas coisas concretas. E sempre estamos a persegui-las, incansavelmente. E o evangelista Lucas, ele no capítulo 12, item 15 do seu evangelho, ele diz que a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E toda a obra da codificação se casa com essa afirmativa de Lucas. A vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. A nossa felicidade não está no que temos. A felicidade é uma conquista individual, pessoal, interior, espiritual. Felicidade é paz de consciência, é tranquilidade do espírito, é alegria de servir, é a fraternidade de acolher, é a capacidade de compreender, de buscar, de acolher. Mas todos nós, ao longo de toda a história da humanidade, entendemos que felicidade é palpável, é concreta e está vinculada ao que é possível adquirir. Esse item do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos chama a atenção para as aflições que nós construímos, para os males que nós buscamos, nessa luta incansável de ter. Na ganância, na avareza, na inveja, no querer o que o outro possui. E nesse contexto, nós somos inteiramente torpedeados pelo Deus mercado, que constrói necessidades que nós não temos e pelas quais nós nos sacrificamos, nós nos matamos, entendendo que a felicidade está na casa assim, no carro tal, na roupa daquele jeito, na viagem para tal lugar. E muitas vezes, muitas e muitas vezes, ao conseguirmos isso que buscamos com tanta aflição, nós concluímos que a felicidade não estava ali, porque ela não estava aqui dentro de nós. E nós não temos senso crítico, nós não filtramos nada, nós vamos querendo e querendo. E tudo isso constrói para nós dificuldades monstruosas, das quais nós poderíamos estar absolutamente livres se buscássemos a riqueza interior, se buscássemos a construção do homem novo que Jesus veio trazer, do homem afetuoso, do homem amoroso, do homem caridoso, do homem de bem, ilustrado de maneira absolutamente clara por Kardec no capítulo do Evangelho intitulado Sede Perfeitos. O mundo é do mercado. Basta que nós atentemos com um pouquinho mais de atenção, que podemos observar que estamos sendo teleguiados, que estamos sendo marionetes na construção de sofrimentos imensos para nós mesmos e para os que nos cercam, por conta dessa busca desenfreada da felicidade no que é tangível, no que é concreto, no que é palpável. Nós, mulheres especialmente, não é, Simone? Somos vítimas disso.
Basta olharmos uma banca de revista. Das 100 capas expostas, 99 tratam de beleza, dieta e juventude. E o mercado dos cosméticos, da beleza e do emagrecimento só perde para o tráfico de armas e o tráfico de drogas. É o terceiro maior do mundo. E nós, mulheres, e nenhum de nós, que não temos o condão da juventude eterna, da beleza perfeita, da magreza das capas de revista, nos afligimos, nos mortificamos, nos deprimimos, por conta do que nós não podemos alcançar. Tudo aquilo é capa de revista. Tudo aquilo é construção para vender, para estimular o consumo. E nós não nos satisfazemos com o corpo perfeito que Deus nos deu, com a nossa inteligência, com a nossa saúde. Quantos de nós não conhecemos pessoas? Eu não vou a esse lugar porque eu estou gorda. Eu não vou comprar essa roupa porque eu não vou adquirir nada porque eu estou feia, estou gorda, estou velha. E desprezamos a vida, a encarnação, essa oportunidade, como disse Humberto, tão curta, tão célere, que temos de estar aqui para aprimorarmos o nosso espírito, para embelezarmos a nossa alma, para rejuvenescermos a nossa moral. Claro que devemos cuidar do nosso corpo, é a morada do nosso espírito. Claro que devemos valorizar essa embalagem, e muito bem valorizada, mas fazer disso uma doença, um despropósito, é aflição voluntária. E em tantos outros aspectos da nossa vida, nós agimos dessa maneira. Tantos. Eu tenho uma mãe que é diabética. E ainda ontem, nós tivemos a mesma conversa de centenas de vezes. Mamãe, cuidado com o que a senhora ingere, com o que a senhora come. E ela diz, eu como o que eu quiser. Na minha cozinha mando eu. E vá de torresmo, Coca-Cola, doce, sorvete, tudo normal. Nada dietético, nada zero, nada light. E ontem eu falando com ela, e pensando nesse texto do Evangelho, falei, mamãe, a senhora está construindo um tempo de dificuldade para a senhora. A diabetes causa deficiência renal, pode levar a senhora para hemodiálise, para uma cegueira, uma amputação. Eu vou comer o que eu quiser. Se eu comer, eu morro. Se eu não comer, eu vou morrer também. Então, essas reflexões, essas afirmações são deletérias. São nocivas para ela e para todos nós. Porque amanhã, futuramente, Deus queira que ela não seja vítima de uma consequência dessa da doença. Mas se ela for, o sofrimento será para ela e para todos nós. Então, são dificuldades que nós queremos, que nós construímos, que nós buscamos. O ciúme exagerado.
Quantas tragédias nós temos notícia geradas do ciúme, do sentimento de posse em relação ao outro. Quantos acontecimentos trágicos derivam desse descontrole? Há poucos dias eu vi uma notícia de um homicídio motivado pelo ciúme. E eu pensei, quanto sofrimento o autor desse fato buscou para si? Tirou a vida de uma mulher que tinha filhos. O mal que essas crianças vão sofrer, os rumos que as vidas dessas crianças vão tomar, muitas vezes por falta de uma orientação materna, por falta de uma educação, por falta de um acompanhamento, serão todas essas consequências creditadas a esse espírito. Então, atos impensados de ira, de intolerância, de desrespeito, nos levam a consequências terríveis que podem e devem ser evitadas. Como? Combatendo os nossos defeitos. Somos todos nós imperfeitos. Por isso estamos aqui. Pedimos para estar aqui. E estamos onde devemos e com quem devemos, como ensina Emmanuel. E estando onde devemos e com quem devemos, é necessário fazer esse trabalho de ajuste, de perdão, de aceitação, de tolerância com o outro e conosco mesmos, de perdão. Essa é a nossa destinação, evoluir, caminhar para a divindade. Para isso nós fomos criados. E Deus não nos coloca aqui para nos castigar. Ele é amor, Ele é Pai, Ele é compreensão. Os castigos que sofremos, disse anteriormente, vou repetir, porque é muito importante nós termos isso em mente, são resultados das nossas escolhas. Somos senhores das nossas colheitas. Quando estivermos colocando a mudinha lá no canteiro, é necessário observar o que estamos plantando. Uma árvore daninha ou uma flor? Porque a colheita é compulsória. Ninguém escapa dessa lei. Então, se existem dificuldades que nós atravessamos, dores, perdas, luto, doenças, decepções, quem não as tem? Quem de nós aqui presente não passa por um sofrimento de qualquer natureza, espiritual, moral, físico, familiar? Quem de nós está imune a isso? É da nossa humanidade. No entanto, existem situações que nós buscamos conscientemente. Um ponto importantíssimo, especialmente para nós espíritas, é a educação das nossas crianças. É gravíssima a situação dos meninos hoje. Criados sem controle, sem regra, sem limites. Há poucos dias eu estive em uma igreja católica, num culto de ação de graças. Eu fiquei assombrada com o comportamento das crianças pequenas. Assombrada. A algazarra que faziam,
subindo ao lado do padre, gritando, escorregando, perturbando todos os que estavam presentes, impedindo a concentração, a prece. E os pais absolutamente indiferentes, como se fossem essa parede. As crianças estão deixando os pais reféns. E nós espíritas sabemos da nossa responsabilidade com a educação e o cuidado com nossos filhos. Seremos cobrados por isso. É preciso incutir na criança a lei do amor, a lei do respeito, a lei da caridade. Evangelho, evangelho e evangelho. O culto do evangelho no lar é luz, é farol. A biblioteca espírita, a livraria espírita está repleta de literatura para criança pequena. Na hora do culto do lar, faça uma leitura. Pede a criancinha pequena para ler o texto do seu livrinho. Ensine a rezar, ensine a fazer prece. Fale da responsabilidade com o outro, do cuidado. E disciplina, que é o que Emmanuel mais nos recomenda. Disciplina, disciplina e mais disciplina. É importantíssimo que os pais e mães espíritas atentem para a gravidade da educação das nossas crianças. Porque depois, onde eu errei? O que eu fiz? Por que eu estou passando por isso? A vida impõe sofrimento, a vida impõe limites, a vida impõe perdas. E as crianças não estão sendo preparadas para viver. Estão sendo preparadas para serem reizinhos e rainhazinhas. E o mundo não é isso. E são tormentos e dores e aflições que nós podemos evitar. Em tantos outros campos da nossa vida, nós podemos procurar o melhor. Vivendo a lei de Deus. E lá no livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos mentores da codificação: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todos nós sabemos o que é bom e o que é ruim. O que é bom se adequa à lei de Deus, o ruim a transgride. É fundamental que nós trabalhemos no sentido de evitar esses sofrimentos dos quais nós temos consciência e sabemos das consequências dolorosas para cada um de nós. Culto do Evangelho no lar. Saiamos todos daqui com esse propósito. Vamos escolher um dia, qualquer que seja. Pode ser de manhã, à noite. Marquemos um horário com a nossa família. Sentemos em torno da mesa. Escolhamos qualquer livro. A literatura espírita é pródiga. A literatura espírita é pródiga de livros maravilhosos. Podemos escolher de olhos fechados e abrir qualquer página. De Fonte Viva, de Pão Nosso. Façamos a leitura. Comentemos o texto rapidinho.
Peçamos para as nossas crianças lerem seus livrinhos. Peçamos para as nossas crianças fazerem a leitura. Ler uma poesia, um versinho. O culto do evangelho no lar blinda a nossa família, cura a nossa casa e nos salva dos infortúnios. É um tempinho pequeno que nós precisamos. Deus nos concede tanto. E nós não dedicamos 5 minutos, 10 minutos da nossa semana. É uma vez por semana, não é todo dia. Reflitamos sobre a nossa responsabilidade de estar aqui. Pratiquemos a lei do amor, da caridade, combatendo o orgulho e o egoísmo. As duas maiores tragédias do homem. E está tudo tão bem explicadinho nos textos de Kardec. Os espíritos deram até receita do que é a caridade. Lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga: o que é a caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos respondem pedagogicamente: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Fácil, né? Benevolência para com todos, bondade, alegria, acolhimento, serviço. Indulgência para com as faltas alheias, compreensão, aceitação, entendimento das faltas do outro, como eu quero que as minhas faltas sejam entendidas também. E perdão das ofensas, ignorar o mal que nos fazem, não carregar para sempre mágoas, ressentimentos, desejos de vingança. Muito simples praticar a caridade como entendia Jesus. Facílimo de fazê-lo. Mas nós podemos começar. Cada dia um pouquinho. Quero fazer um comentário miserável a respeito de você? Calo. Caridade. Quero passar para frente uma notícia horrível a seu respeito? Não vou fazer. Vejo uma conduta infeliz de alguém? Não vou fazer comentário. Meu filho está me levando ao desespero. Não vou permitir que ele me descontrole. Vou exemplificar com a minha tolerância, para depois conversarmos com calma, com os ânimos mais abrandados. A mamãe me aborrece. Vou tolerar. E a mamãe, vou contar uma delas só para encerrar. Já estou encerrando, Humberto. A mamãe é um amor de gente. Humilde, caridosa, fraterna, amorosa, mas só faz o que ela quer. E há poucos dias, ela entendeu de arrumar a casa dela, reformar por conta dela, do jeito dela, e contratou gente e comprou material sem ouvir ninguém. E numa sexta-feira, eu cheguei em casa, eu vou à feira toda sexta-feira de manhã. Quando eu cheguei, a moça que trabalha comigo me disse que a mamãe havia ligado. E queria falar comigo urgentemente. Aí eu liguei para ela, ela disse: olha, o pedreiro está aqui precisando de uma tinta, de uma textura. Eu falei: mamãe,
Agora não tem jeito, já são mais de 10 horas, meu filho, minha nora, minha sogra almoçam aqui toda sexta-feira. Eu vou fazer o almoço. Depois do almoço nós vamos. Não. Ele falou que precisa da tinta agora. E eu argumentando, e ela falando que não, que não. E eu disse, então a senhora desça, porque ela mora no centro, me espere na calçada que eu já estou passando. E antes de colocar o telefone no gancho, eu comentei, a mamãe está insuportável. Quando eu cheguei na porta da casa dela para pegá-la, falei, benção, mamãe. Nem ouvi a resposta. Com a cara feia, brava. Chegamos à loja, compramos o material. E aí ela disse no meio do caminho, eu ouvi o que você falou de mim. Falou, mas a senhora disse que está surda. A senhora só escuta o que quer. Eu ouvi muito bem o que você disse, por isso que eu não gosto de incomodar filho. Deveria ter pego um táxi. Eu falei, a senhora tem que ser humilde. Não pode ser assim, eu estava ocupada. Me perdoa, mamãe. Falei para ela. Beijei, abracei, me perdoa, eu errei. Ela foi impassível. Passando no caixa para pagar as tintas, eu abracei ela de novo e falei, se eu pagar a conta, a senhora me perdoa? Ela, não. Paguei esse mesmo. Querendo comprar o seu perdão. Então, eu me arrependi de ter feito o comentário ruim e vi que nós devemos calar. O silêncio é uma vitória, é uma força. Então, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, os céus estão sempre nos dando lições. Que nós tenhamos sensibilidade para apreciar essas lições que a vida nos apresenta a todo momento. E essa semana, já estou encerrando, Humberto, eu tive a felicidade de receber de uma comadre um vídeo, um filme maravilhoso. Eu estou encantada com a história e quero recomendar a todos vocês. É uma lição para todos nós. Está no YouTube e se chama A Senhora do Número 6. Não sei se alguém aqui já viu. É um filme que a gente tem que ver com tempo, porque tem duração de 30 minutos. É a história de uma pianista tcheca de 109 anos, que mora em Londres, num prédiozinho de número 6. Eu não vou contar a história porque perde a graça a gente contar o filme. Mas fala de toda a sorte de sofrimentos que essa mulher enfrentou. E a lição que ela nos dá de aceitação, de entendimento da vida, das suas dores e das suas angústias, de viver a vida com leveza, sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio, sem culpar ninguém por tudo que ela passou na vida. A Senhora do Número 6 é uma joia que todos nós devemos conhecer. Que Jesus siga nos abençoando e nos oportunizando com o seu evangelho de amor a possibilidade de corrigirmos os nossos defeitos na construção de um mundo muito melhor do que esse que nós experimentamos agora. Muito obrigada, muito obrigada.